Olá, tudo bem? Nosso trabalho é o nível de conhecimento tático declarativo do futsal de atletas de equipes femininas da cidade de Araxá, Minas Gerais. Nós, os pesquisadores e executores dessa pesquisa, mestre Cláudio Luiz Neves Júnior e eu, Leonardo Santana Silva. Vamos fazer uma breve introdução do nosso trabalho. O CTD, o conhecimento tático declarativo, ele é a capacidade do atleta de conhecer o que, ou seja, saber o que fazer em determinada situação de jogo. Esse conhecimento ele pode ser verbalizado, portanto é aquela ação que o atleta já tem pré-determinado e que ele consegue descrever o que ele vai fazer diante daquela situação. Araxá conta hoje com 3 equipes femininas praticantes de futsal que já estão formadas. A gente, durante os estudos, durante as buscas de literatura, encontrou poucos artigos com essa temática do conhecimento tático declarativo em atletas femininos. Os objetivos do nosso trabalho é avaliar o nível de conhecimento tático declarativo do futsal de equipes femininas da cidade de Araxá MG, avaliar a relação do tempo de prática com o nível de conhecimento tático declarativo e descobrir o nível de conhecimento tático declarativo de sistemas ofensivos de atletas de equipes femininas da cidade de Araxá. A nossa metodologia ela trata de uma pesquisa com abordagem quantitativa, realizada por meio de questionário. Ela tem característica de cunho descritivo, quando a gente tem a característica de uma determinada população, e ela foi de corte transversal, onde a gente realizou a coleta de dados em um único período de tempo. A gente realizou todos os cuidados éticos que foram aprovados pelo Colegiado de Ética em Pesquisa do Araxá, com o número 07/2020 em 2020. A população e a amostra. A pesquisa foi realizada com 3 equipes de futsal feminino da cidade de Araxá. O universo encontrado foi de 30 atletas e a pesquisa foi realizada com todas aquelas atletas que se interessaram na participação da pesquisa. O nosso N total foi de 8 atletas, que corresponde a 26,66% do total de atletas. A gente utilizou o questionário Validade de Balzano e Oliveira, proposta de avaliação do nível de conhecimento tático declarativo, dentro das capacidades de ataque e defesa no futsal, composto por 20 questões. A gente apresentou a nossa pesquisa aos professores de cada equipe e a gente explicou todos os objetivos e a sua importância. Esses professores eles repassaram para suas atletas e as que se interessaram enviaram um e-mail delas para eles, né? E esses professores passaram um e-mail para a gente. A gente enviou os questionários e o termo de consentimento livre esclarecido via e-mail. Por que a gente optou por fazer dessa forma? Justamente em virtude da pandemia. Com a questão do distanciamento social, a gente não pode realizar pesquisas de proximidade. Quando a gente elaborou este trabalho, a nossa intenção era realmente usar o questionário de forma física, né? Mas em virtude disso que já foi citado anteriormente, a gente optou por fazer dessa forma virtual. Então, a gente enviou também o termo de consentimento livre esclarecido, onde eles assinaram através do preenchimento do seu nome completo e o CPF. Para análise de dados, a gente utilizou o padrão fornecido por Balzano e Oliveira. A gente entrou em contato com esses autores e eles mandaram esse padrão de resposta para a gente, onde a gente utilizou eles para corrigir esses questionários. A gente utilizou também os critérios de avaliação apresentados por Greco, que foi citado por Balzano e Oliveira em seu trabalho de 2013. Então, ele te dá a classificação ali com 1 ponto, 2 pontos, 3 ou 4 ou 5 pontos, dependendo da resposta de cada atleta ali. A classificação ela vai de 100 a 80 pontos para ótimo, 79 a 60 para bom, 59 a 40 regular, igual ou abaixo de 39 pontos foi classificado como fraco. E para apresentação desses resultados, a gente utilizou estatística descritiva por meio do Microsoft Excel. Os resultados foram expressos com cálculos de média, desvio padrão e a matriz de correlação de Pearson. Essa figura 1 mostra a distribuição percentual da classificação do conhecimento tático declarativo. Então, 12% dos atletas apresentaram conhecimento regular, 13% bom e 75% fraco. A média geral de pontos foi de 32 e o desvio padrão de 16. Então, essa média geral foi classificada como sendo fraco. Uma hipótese que a gente trouxe para explicar esse resultado é que os treinadores eles não propuseram atividades institucionais, para justamente estimular esse contexto de imprevisibilidade,
para essas atletas, para justamente estimular a cognição delas, para cada vez mais estimulá-las a pensar, a desenvolver essas situações diante do jogo. Então, o professor de educação física ele é um agente orientador desse processo. Então, cabe a ele escolher os melhores métodos para aplicar com seus atletas, com suas alunas, para que elas possam desenvolver da melhor forma possível. Essa figura 2 a gente traz a média de pontuação dos sistemas, onde o sistema 3.1 obteve a melhor média. A figura 3 a gente traz o percentual de acerto de cada esquema, sendo que o 2.2 e o 4.0 tiveram um maior percentual. E quando a gente comparou estatisticamente, eles apontaram significância entre os sistemas. Então, portanto, esses dois sistemas eles têm total correlação estatística. Então, a gente concluiu que os atletas possuem um bom nível de conhecimento tático de sistemas ofensivos. A capacidade tática é a competência do jogador de relacionar a situação, as alternativas, os planos de ação desse jogador. É um pensamento lógico onde as decisões sejam corretas, escolhidas e executadas. No estudo de Santos e Machado, os alunos da categoria sub-17 eles apresentaram o melhor nível de conhecimento tático quando compararam com outros atletas. Então, os autores concluíram que foi nítida a compreensão dos sistemas. Essa tabela 1 a gente aborda a correlação do tempo de prática com a pontuação, onde a estatística utilizada mostrou que não houve correlação entre essas duas variáveis, portanto, o tempo de prática não influenciou na pontuação. De acordo com o Macedo, por mais que os atletas tenham conhecimento, tenham tempo de prática, isso não é um fator isolado para o conhecimento declarativo. A gente deve levar em consideração outros fatores, como a metodologia, os exercícios propostos pelos treinadores, tudo aquilo que eles fazem no dia a dia. No estudo de Silva, eles conduziram um estudo onde verificaram o conhecimento tático declarativo de atletas femininas também, da 7ª Taça Brasil de Clubes, sub-20. Esses resultados mostraram não haver correlação também. Resultados semelhantes ao que a gente encontrou no nosso estudo. Oliveira afirma que os jogadores mais experientes erram menos em relação aos iniciantes, por isso eles têm uma melhor qualidade de decisão e superior conhecimento. Mas a gente sabe que ter um maior conhecimento tático declarativo não significa necessariamente que o jogador vai ser melhor do que um que possui um conhecimento menor. No estudo de taurinos eles verificaram justamente isso, que os atletas que possuíam maior conhecimento tático declarativo foram os que apresentaram o melhor conhecimento tático declarativo de acordo ali com o nível de experiência. Para a gente concluir o nosso trabalho, considerando os objetivos apresentados, a gente identificou que as atletas possuem um nível de conhecimento tático declarativo classificado como fraco, a gente identificou que os atletas possuem um bom conhecimento de sistemas táticos ofensivos e o tempo de prática, quando correlacionado com a pontuação, não apresentou diferença significativa. Essas são as nossas referências. Boa noite e muito obrigado.